Olá pessoas, como vai as leituras de vocês? As minhas estão meio emperradas esses últimos dias, mas eu tenho 3 livros agora em setembro para apresentar e disponibilizar para empréstimo. O primeiro livro que eu li foi o livro de um autor nacional que era para ser discutido no clube de leitura, porque esse mês nós decidimos que ia discutir autores nacionais. Eu escolhi ler Dom Casmurro, de Machado de Assis. Essa edição de Dom Casmurro, da Penguin e Companhia das Letras, está interessante porque ela vem com os textos de apoio no início. E essas histórias antigas e com um enredo que gera muitas discussões e perguntas, é bom para quem está iniciando ter uns textinhos de apoio ali para entender a história. Dom Casmurro é aquela clássica história que todo mundo conhece de Bentinho e Capitu, né? Um casal de adolescentes que convivem, crescem juntos e ele tem que ser... A mãe o designou para ser padre, mas ele se apaixona pela vizinha e aí tem toda uma história e uma construção de como fazer a mãe dele desistir que ele seja padre para que ele possa se casar. E lá, depois de casado, ele, com a personalidade muito ciumenta, acaba desconfiando que a esposa possa o estar traindo com seu melhor amigo. Essa história é bem clássica e conhecida. O que nos leva a sugerir que as pessoas sempre leiam Dom Casmurro é a qualidade e a poesia dos textos de Machado de Assis. Eu particularmente leio mais os contos dele, né? E agora esse ano eu comecei a ler ou a reler os livros mesmo de literatura. O primeiro que eu reli esse ano foi Dom Casmurro. E assim, o livro no geral ele é muito bem escrito e muito poético nas colocações. A forma de Machado de Assis escrever o texto é encantadora. Eu não gosto muito da personalidade de Bentinho, mas não sou só eu também que não gosta muito. Ele é um personagem meio difícil de ser digerido. E aí você precisa ler para você entrar nessa discussão de será que Capitu traiu Bentinho ou não, porque é uma resposta que não está no livro. Existem indícios para sim e para que não. E aí você vai ler e discutir ali com seus parafusos ou com alguém o que você acha da história. Então tá aqui, Dom Casmurro é um livro super legal, veio numa edição de bolso tranquilo. Quem quiser pegar, eu vou deixar lá no clube de leitura. Depois eu li também Stephen King, sobre a escrita. Gente, Stephen King é o escritor de horror mais badalado do momento. E eu nunca li um livro dele, porque eu não gosto do tema horror. Porém, eu gostei do livro em que ele fala sobre a escrita, como vem as ideias de escrita dele, e tem ali um pouco de apanhado das memórias dele. Acompanha ali um período da vida dele em que ele começou a escrever e como os seus livros foram evoluindo e como a escrita dele foi evoluindo. Então, assim, para mim que gosto de escrita, tenho interesse em textos, em literatura no geral, eu gostei muito. Pra galera aí que vai fazer Enem, que tá precisando escrever textos, ou até mesmo para quem quer escrever história mesmo, quem trabalha com jornalismo, é uma super dica. Pense num livro que fala sobre escrita muito bem e escrito por um escritor que todos os livros, mais de 50 livros que ele já escreveu, a grande maioria são best-sellers. Então é uma super dica, não é um livro grande não, tá? Deixa eu olhar, ele tem 250 páginas. Então, para o pessoal que está fazendo esse tipo de curso aí, ó, uma excelente pedida. E por último, eu li mais um livro de Anthony de Saint-Exupéry. Esse é Piloto de Guerra. De todos os livros que eu já li, que ainda pretendo ler, do autor do Pequeno Príncipe, que eu amo, esse foi um dos que mais me encantaram. Ele conta, nos textos que agrobam esse livro, ele fala de um período em que ele fazia parte das Forças Armadas Francesas no meio da Segunda Guerra Mundial. E aí ele foi obrigado a fazer um sobrevoo em uma região super perigosa. E aí ele faz várias reflexões em relação a isso. Uma coisa que a gente nunca pensou, o que passa
na cabeça dos comandantes de guerra, dos pilotos de guerra, como é o envolvimento daqueles pilotos ali e de todos os soldados no geral, que sabe que vai, mas a poucos minutos pode não voltar para a linha de frente. Então, e os textos, eu sou suspeita porque amo de paixão esse autor, mas os textos dele são muito reflexivos. E nesse livro cai sobre a reflexão cai sobre esse olhar, sobre o olhar da guerra. O que esses meninos pensam, como é que eles se relacionam ali. De todas as coisas que Exupéry sempre escreve e a qual eu gosto muito da amizade, da força, do amor que ele tem ali pela profissão, pelos amigos e pelo país. Nesse livro mesmo, ele fala muito dessa amizade, da força dessa amizade. Tem um pedaço do livro que, quando ele retorna do voo perigoso, ele diz: Voltei para casa. O grupo 233 é minha casa e compreendo os de casa. Não me engano sobre Locadire. Locadire não se pode enganar sobre mim. Sinto essa comunidade com um sentimento de extraordinária evidência. Em outro momento ele fala bem assim: gosto do grupo 233 porque sou dele e ele me alimenta e contribuo para alimentá-lo. Então ele deixa bem claro essa força dessa união desses pilotos. Escreve textos filosóficos em relação a todo o período de guerra e de como eles reagem aos comandos que eles recebem, a vontade de rejeitar, a evidência a compreensão da morte eminente. Então, eu continuo dizendo que é Antoine de Saint-Exupéry. A única coisa que eu queria é que ele tivesse um nome mais fácil de falar, mas o resto eu acho as escritas dele perfeitas. Ele e Tolkien, ó, coraçãozinho para eles dois. Então é isso, minha gente. 3 livros lidos esse mês de setembro e os 3 disponíveis para quem quiser ler. Os outros livros de Antoine de Saint-Exupéry até já estão emprestados também, que o pessoal tá gostando de ler eles também. Mais um pro clube de Perrizinho junto comigo. Quem quiser, os livros tá lá no NAF disponível para vocês, ok? No mais, até o final de setembro. Eu tô tendo um pouco de dificuldade de juntar todos os livros para gravar, porque às vezes já tá emprestado e tal. Eu acho que quando eu terminar de ler os próximos livros, eu já vou postar logo vídeos pequenininhos falando de um livro de cada vez, que aí eu já vou espalhando esses livros durante o mês, ok? No mais, é só isso e estão convidados para o clube de leitura que é no final de outubro. E o tema desse mês é ler um livro com menos de 200 páginas, que é para a gente incentivar o pessoal que está iniciando agora, aparecendo lá como convidado no clube de leitura. Se a gente